coisas que você precisa dominar nessa era digital. Se você está precisando se virar no mercado de trabalho, ou então nos estudos, ou em qualquer lugar, e você está com dificuldade de entender algumas coisas, então fica nesse vídeo que eu vou falar de coisas do dia a dia, que você sempre ouve e sempre fica com aquela coisa, aquela pulga atrás da orelha. O que será que a pessoa está querendo dizer com isso? Tá? Então, e no final desse vídeo, você ficar até o final, eu vou dar uma surpresa, uma coisa que vai ser muito bacana, que eu acredito que você vai gostar bastante. Então, fica comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodolfo, do canal Sou Independente Digital, e você está aqui para conseguir, adquirir mais conhecimento nessa área que tanto e tanto necessita nos dias de hoje. Então, se você chegou até aqui, eu peço para já se inscrever nesse canal, para conseguir não perder mais para conseguir sempre acompanhar o canal aqui e não perder mais vídeos, sobre essa parte que é tão importante quanto o digital. No caso aqui, a gente fala de vários assuntos como Word, Excel, PowerPoint, informática básica, Windows, e no caso eu vou falar hoje de 5 coisas que elas são importantíssimas para você que está aí, precisando muitas vezes conseguir um emprego. Então você que está muitas vezes estudando e não entende algumas coisas, tá? Então vamos lá, pessoal. Qual que é a primeira coisa que você hoje é fundamental e precisa saber e dominar dentro dessa área? É o famoso link, tá? Isso é uma coisa tão importante para não cair em golpes, é uma coisa tão importante para entender o que você vai fazer. Por exemplo, aqui no vídeo embaixo vocês vão ver que, link na descrição, tem vários links aqui na descrição de baixo. Esses links são o que? Geralmente o link ele vai ter uma cor azul, tá? Ele vai geralmente, se você estiver usando o seu computador, o seu cursor do mouse, que é uma flechinha, ele vai se transformar numa mãozinha, ok? Então assim, o link ele é super importante porque ele te leva a algum lugar, tá? O link ele é como uma porta assim de conexão para várias coisas. Então, por exemplo, se você quer fazer um pagamento para uma pessoa, muitas vezes ele te manda um link de pagamento, então, ou seja, você vai no seu banco para pagar uma conta, ou então você quer enviar um e-mail para uma pessoa, então esse e-mail ele pode estar como link, você clica no link, ele te leva. A gente utiliza isso direto, por exemplo, em sites de notícias. Então, por exemplo, você está lendo uma notícia e daí ela fala de outra notícia que aconteceu há 2 semanas atrás. Daí ali vai estar muitas vezes escrito em azul, quer dizer o seguinte: se você clicar naquela palavra, naquela frase, ele vai te levar para a notícia, de uma forma muito mais fácil do que tentar ir lá no portal de notícia e ficar procurando essa notícia que o texto está citando. Então assim, o link ele te ajuda muito no seu dia a dia e contudo, no entanto, o link também é utilizado por criminosos, tá? Então tomem cuidado com relação a isso. Exemplo, muitas vezes te mandam um link que você ganhou, sei lá, um iPhone 15, clicando ali e fazendo um sorteio. Só clicar no link do WhatsApp que eles te mandaram. Tome cuidado que geralmente esses links são golpes, tá? Esses links exatamente vão pegar seus dados, esses links vão conseguir te levar para algum lugar que você vai passar dados e informações pessoais, sensíveis que a gente fala, tá? Então tome muito cuidado. Então os links, se usar sabiamente, você vai conseguir, tá? Então uma coisa importante tome cuidado com os links, mas também os links que são disponibilizados, que nem aqui no canal, que nem em vários outros canais que vocês encontram aqui no YouTube, entre outros lugares, você pode se você sabe de onde que vem a fonte, tranquilamente você pode estar clicando. Obviamente que se tiver alguma coisa, que fala de uma vantagem muito alta, sem você precisar ter feito nada, exemplo, você vai ganhar um iPhone 15 só clica no link. Peraí, tá muito estranha essa história. Então assim, provavelmente deve ser um golpe. Então assim, você já deleta esse link, exatamente para não clicar sem querer e acabar acontecendo alguma coisa, ou com o seu celular, ou com seus dados, ok? Vamos pro próximo. O próximo que é importantíssimo, que hoje não tem mais, pessoal, não tem mesmo como ficar sem o touchscreen, tá? Mas que tal esse touchscreen, tá? A gente utiliza, mas o nome parece que muitas vezes a gente não escuta tanto. Touchscreen é uma tecnologia de toque sensível na tela, tá? E o touchscreen, ele vai ter o seguinte: você vai utilizar hoje em shoppings, você usa hoje, por exemplo, eu fui num posto de saúde
do SUS, no posto de saúde do SUS hoje tem esses nossos famosos tokens, que você vai lá, você pega uma senha lá, né, você tem que saber clicar. Então assim, muita gente, né, principalmente pessoas mais velhas, muitas vezes tem dificuldade, ou então a gente mesmo, porque os celulares, que é o exemplo grande, né, foi uma grande tecnologia para os celulares, porque substituiu, não precisa mais de botão. No entanto, eles estão vindo cada vez mais sensíveis, tá? Então é importante você dominar essa tecnologia para não ter aquele problema, aquela dor de cabeça no dia a dia, que a pessoa fala assim, eu cliquei aqui, eu nem sei aonde que foi, tá? Então assim, muitas vezes um toque assim, de leve, sem você querer ter tocado, mas você relou um pouquinho, você já vai para algum aplicativo, você já abre alguma coisa sem querer. Então, por isso que dominar essa tecnologia, ela é importante, ok? Então, mais para frente eu vou falar sobre isso. Fica aqui nesse vídeo que vai ter uma dica aqui bacana para como você se aprofunda, né, nessas tecnologias aqui, né, ou, né, nessas coisas que a gente fala sobre o digital. O outro é o QR Code, tá? O QR Code é o seguinte, ele veio como uma tecnologia para substituir o código de barra, mas não só o código de barra. Hoje ele serve para tudo. Então, por exemplo, na pandemia a gente viu muitos shows de artistas, né, fazendo lives e tudo mais, e muitas vezes eles pediam doação para ajudar as pessoas, né? Então eles falavam, ó, clique no link que está aparecendo aqui na tela, né? No link não, escaneia o código que está aparecendo aqui na tela pelo que é o QR Code, ou seja, aquele código que aparece na tela você vai escanear com o seu celular. Essa tecnologia, ela está sendo assim utilizada para diversas coisas. Quer ver um exemplo? Muitos produtos hoje que você compra no supermercado tem o QR Code para você conseguir mais informações sobre o produto. Então, muitas vezes o produto, a embalagem, ela não consegue colocar todas as informações, né, que ela gostaria de colocar. Então, o fabricante, ele gostaria de te informar mais sobre o produto, para você saber da origem, saber da história e tudo mais. Então, hoje eles criam um QR Code e deixam as informações mais necessárias, né, que tem a legislação que pede, entre outras coisas, o mercado pede. Então, eles colocam aquelas informações nos rótulos e deixam um QR Code para mais informações, né? E a gente vai ver diversos exemplos, tá? O pagamento, né? O QR Code é utilizado muito como link de pagamento. Hoje o pessoal vai fazer Pix. Se eu for no supermercado e for só com o meu celular e, por exemplo, estou sem o cartão de crédito, o cartão de débito, o cartão normal, eu posso estar utilizando o meu celular para fazer o pagamento através do QR Code. Eles vão gerar um QR Code, eu vou escanear esse QR Code e depois vou conseguir pagar, tá? Hoje os aplicativos de banco, eles já têm leitores de QR Code, a própria câmera do celular, ele já lê QR Code, tá? Então, essa é uma outra coisa que é importantíssima que você saiba e que você domine para conseguir, né, se virar nos dias de hoje, tá? Porque cada vez mais esse QR Code, ele vai ser utilizado. E a gente vai ter a nossa famosa URL. Outro nome que muitas vezes as pessoas não escutam, mas quando escutam falam, mas que é isso? Né? Que ele quis dizer com isso? Né? Que é essa tal de URL? Então, alguns termos, eu sempre falo, pessoal, é importante a gente conhecer certos termos, é muito importante, a gente muitas vezes despreza isso. Eu sei que muitas vezes não é porque a pessoa quer, mas por causa da correria do dia a dia, né, naquela coisa assim, tem outras coisas, né, eu não preciso ficar toda hora aqui estudando informática. Eu sei que muitos não estão aqui falando assim, não, eu sou um estudante, só quero saber tudo sobre informática. Não, às vezes é pro dia a dia, a pessoa, ela precisa para as coisas que ela vai fazer no seu dia a dia. Então, para isso, a gente vai ter a URL. A URL é um nome que a gente dá exatamente para aquela parte que fica do endereço do site no seu navegador. Então, quando você abre o seu navegador Google Chrome, quando você abre, por exemplo, o Mozilla Firefox, quando você abre o Edge, qualquer navegador que você abrir, lá em cima vai ter um endereço, né, do site. Esse endereço do site que você está acessando, né, a gente chama ele de URL. Tá? Por quê? Porque ele tem várias informações. Lá vai ter o endereço, né? Na verdade, o URL é tudo que está ali.
tá? O endereço é uma parte dele, tá? Se a gente for analisar, na verdade, o endereço ele fica ali a partir do www, né? Que hoje a gente não utiliza mais, né? Você não precisa mais colocar. Antigamente você precisava colocar o www. Hoje não precisa. Você coloca direto site.com.br ou .com ou .org, né? E daí o que acontece? O endereço do site geralmente é o nome que se dá pelo site, tá? Que a gente chama disso de domínio. E esse domínio, ele é acompanhado pelo o que a gente chama de sufixo, que seria .com, .org, né? E daí muitas vezes vai ter lá mais uma coisa que falando sobre o idioma ou o país de origem, por exemplo. Quando é .br, é Brasil, né? Quando é .en, Inglaterra, né? Então, assim... tem várias formas, né? E o .com só, geralmente ele é internacional, ele é muito utilizado em sites, assim, para ser de uma forma mais ampla. Mas, assim, voltando aqui à nossa URL. A URL, então, vai ser esse link, na verdade, ele vira um link, tá, pessoal? Quando você pega o endereço de um site, copia e manda e cola no seu texto, no seu WhatsApp, ou qualquer lugar, ou e-mail, e você manda para outra pessoa, você está mandando uma URL, tá? Então, aquele endereço que fica no navegador, lá na parte de cima, tá? Depois que eu sair daqui, eu vou mostrar para vocês, ok? Deixa eu mostrar aqui, já é mais fácil. Então, por exemplo, se eu abro o Keyword, né? Então, esse endereço aqui da Microsoft, ó, que ele mostra, que a gente chama de URL. Então, se eu clicar aqui, ó, isso tudo é URL. Toma cuidado, porque não é só aqui. Aqui seria, ó, o endereço, né, do local do site da Microsoft. Se eu entro, por exemplo, no G1, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, G1. Opa. Por aqui, ó. G1. Esse endereço também é uma URL. Ah, mas aqui está mais curta. Por quê? Porque depende. Se eu clicar em qualquer notícia aqui, ó, vou clicar numa notícia do G1. Olha só que interessante. Essa URL amplia completamente, tá? Então, por exemplo, quando você manda esse vídeo, essa é outra dica, compartilhe esse vídeo e outros vídeos aqui do canal se você gostar, você vai fazer o seguinte, você está, na verdade, copiando essa URL e passando para outras pessoas, né? Que daí viram um link. Olha que interessante. URL, depois vira link, né? Então, e essa URL geralmente ela pode ser grande, porque depende da navegação do site que você está fazendo, tá? Então, a URL é isso daqui, tá? Daí você pode simplesmente copiar tudo a ela, colar no e-mail e passar para alguém, tá? E depois da URL, a gente vai ter uma das coisas que muita gente não entende quando fala, nossa, que é isso? É o famoso byte. Tá? O byte é uma das menores unidades que a gente utiliza dentro da informática. O que é esse negócio de unidade? Quando eu falo de unidade, na verdade o byte ele não é uma unidade, né? Faz parte de uma grandeza dentro do computador. E o professor já começou a falar umas coisas assim estranhas. Calma, pessoal, que vocês vão entender agora. O que seria grandeza? Grandeza é, por exemplo, quando você vai no supermercado comprar 1 quilo de carne. O que você está comprando? Você está comprando 1 quilograma, ou seja, né, a gente vai ter o grama como grandeza, ele serve para medir o peso da carne. Quando você, por exemplo, vai em uma academia medir a sua altura, né, você vai falar, eu tenho 1,78 m. Então, peraí. 1,78 m, né, que seria 1,78 m, metros é para medir a sua altura ou distância. Por exemplo, se você vai da sua cidade até São Paulo e dá 100 quilômetros, quer dizer que você está medindo a distância, ou seja, tudo que a gente precisa fazer hoje no nosso dia a dia, a gente precisa medir as coisas para a gente entender, né? Até, por exemplo, quanto a gente ganha no mês, né? Então a gente é medido, no caso aqui no Brasil, a gente ganha no dinheiro, que é os reais. Então, assim, as grandezas, elas servem para medir várias coisas, partes físicas, químicas, né? Biológicas, entre outras coisas. E na informática não é diferente. Na informática a gente tem uma grandeza que é o byte, que na verdade ele também é essa medida que a gente tem para tudo. Mas espera aí, muitas vezes você pode não ter escutado falar sobre bytes. Na verdade a gente tem duas grandezas importantes dentro da informática. A gente tem o byte e o bit, tá? O bit é menor que o byte. Mas assim,
uma coisa que é importante, por que eu falei dos dois? Porque quando você pega para contratar um plano de internet, por exemplo, a pessoa fala, ó, um plano de 600 mega. O que é esse 600 mega? Seria 600 megabits. Por quê? Porque a internet, ela é medida em bits. Agora, se você comprar, por exemplo, um celular, que esse celular, ele possui, por exemplo, 128 GB de memória. O que é esse giga? Seria gigabytes. Ou seja, o bytes, ele mede, por exemplo, o armazenamento de uma memória de celular, o armazenamento de um pendrive, o armazenamento, por exemplo, de fotos que você tem na nuvem, tá? Isso tudo é medido em bytes. O armazenamento das coisas que você tem no seu computador. Agora, quando a gente fala de transferência de arquivos, ou seja, de coisas que envolvem velocidade, a gente vai ter o bit, que é o caso, por exemplo, quando você vai transferir um arquivo do seu pendrive para o seu computador. Ali está sendo uma velocidade de transferência de arquivos. Essa velocidade é também medida em bits. Tá? E a mesma coisa da internet. A internet ele é uma rede, que a gente chama de rede mundial de computadores, que ela também é medida em bits. Tá? No caso, quando a gente faz a transferência, quando você está baixando, né, alguma coisa da internet ou subindo alguma coisa para a internet, ok? Pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado e agora eu vou exatamente mostrar para vocês algo que pode ajudar mais, se aprofundar mais sobre isso, se você gostou, né, e não sabia, falar assim, nossa, eu não sabia de algumas coisas eu até sabia, deixa aqui nos comentários que é importante. O que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte, essa dica é sensacional, que é esse book, tá? Eu criei esse book já faz algum tempo e ele tá numa promoção agora que eu coloquei até um cupom de desconto, que o cupom você vai colocar no cupom, chama digital. Então, um preço assim, basicamente quase de graça, tá? É só para vocês terem um arquivo aí que quando vocês tiverem alguma dúvida, falar, mas o que é aquele touchscreen que o professor falou? Você consegue consultar rapidamente, você pode baixar no seu celular, você pode baixar no seu computador, tá? Então, você vem aqui, por exemplo, no e-book, ele vai ter vários capítulos aqui, ó, falando então do link, do QR Code, do URL, da questão, por exemplo, da internet, né, que eu falei, por exemplo, do bit, do byte, né? Então, aqui fala sobre por que a gente tem que aprender no mundo digital, né? Por que é importante a gente conhecer. Então, assim, tá bem legal. Ó, ele não é algo assim, nossa, fala assim, ai, professor, tá me falando para comprar um livro. Eu nem gosto de ler esses livros cheios de informação. Esse livro, pessoal, ele é bem fácil de ler, ele tem bastante figuras, imagens que assim que ilustram bastante o que eu tô falando aqui, então fica muito mais fácil, né? Então assim, é uma dica aí para vocês para se aprofundarem e lógico, tá com esse cupom de desconto aqui de 50% de desconto, né? É um e-book que tá realmente num preço, o preço dele já era baixo, agora com o cupom fica mais baixo ainda, então aproveite, né? E se você gostou desse vídeo, mande para alguém que precisa aprender, que não sabia de todas essas coisas que são necessárias hoje e a gente precisa dominar. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.